Boa noite, graça e paz. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos nessa ocasião tão importante, festiva. Eu queria então falar primeiro para as crianças, né, que é a tradição aqui na igreja. Eu fiz isso durante muitos anos também, quando eu também servia no ministério infantil com as crianças, e sempre no culto tinha esse 2 minutos de mini sermão para as crianças, né? E aí quando o pastor me falou, já veio aquelas memórias do passado muito saudoso. Mas, pois bem, nessa noite então, crianças, nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 1. O que aconteceu em Gênesis capítulo 1 e 2 mesmo? Deus criou os céus, a terra, todos os animais, as plantas e o homem e a mulher. Então, normalmente, a gente olha para essa história e pensa assim: Deus criou a nossa casa, né? Deus criou o lugar para a gente morar, né? O rio para a gente nadar, os animais para a gente brincar com eles. Mas não é só a nossa casa que Deus criou nesse dia. Deus, na verdade, criou o seu templo. Toda a criação é o templo do Senhor, é o lugar de culto. É como se fosse uma grande igreja, e essa igreja não tem parede, não tem púlpito, porque todo o planeta era a igreja. Então, os animais, todo ser que respira, louvava ao Senhor. E quem é que dirigia esse culto? Quando você vai cantar, você precisa de pessoas que sabem tocar, são bem afinadas. Quando a gente vai ouvir a mensagem da palavra, né? Então, o pastor ou qualquer outro irmão preparado que vai então orar, estudar, ele vai trazer a palavra. Então, esses vão guiar e conduzir o culto. Quem é que conduzia o culto lá no início? Era Adão. Adão, ele era esse pastor de toda a criação, e Adão então conduzia o culto para Deus com todos. E na medida que ele tivesse filhos, sabe o que eles iam ser? Pastores também, né? Eles também iriam conduzir o culto e a adoração, e todo o planeta ia ficar cheio de culto e adoração, porque eles iam tendo muitos e muitos filhos, e esses filhos iam dizer: tchau papai, tchau mamãe, agora eu serei um missionáriozinho e vou levar o culto, porque lá naquele lugar não tem culto, lá naquele outro lugar também não tem culto. Então eles iam se espalhando, até que não houvesse nenhum cantinho no planeta todo onde não tivesse culto e adoração ao Senhor. Então essa é a mensagem que a gente vê em Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Esse foi o resumo da mensagem para vocês, tá bom? Então quando vocês forem desenhar aí sobre os animais, sobre as árvores e tudo isso, lembra que não é apenas a natureza. Lembra que não é apenas uma casa onde a gente vai morar, né? Lembra que é a igreja, é o templo, é o lugar onde Deus quer ser adorado. Então é isso. Deus abençoe, crianças. Vamos então, nós adultos, abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, dos versos 26, e já entrando lá para o capítulo 2, até o versículo 3. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado
todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isto vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, reunidos aqui em Tua casa, para Te adorar, para ouvir ao Senhor a Tua vontade revelada a nós. Pedimos a Tua direção, a iluminação do Espírito Santo, a convicção, ó Deus, para que saiamos daqui, Deus, mudados, com o compromisso de vivermos uma vida mais consagrada a Ti, Senhor. Ajuda-nos a ser adorado, Senhor, através da nossa atenção, através do nosso engajamento, ó Deus, enquanto ouvimos a Tua mensagem, o ensino da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando nós olhamos para o texto de Gênesis 1 e 2, podemos ver aqui um mundo perfeito, não é mesmo? Sem pecado, sem guerras, sem polarizações políticas, sem brigas, sem absolutamente nada triste que marca aí a realidade atual, não é mesmo? Mas esse lugar não seria um lugar perfeito sem culto e adoração. Se toda a criação existe apenas para o prazer, para que o homem e a mulher sejam felizes, então nós estamos aí entendendo que o propósito de todas as coisas seria a felicidade humana. E a Bíblia não fala dessa maneira. Desde o início até o fim, sempre a palavra de Deus revela que a vontade de Deus e que todas as coisas foram criadas para Ele, para Deus, para a sua glória. E é isso que nós vemos aqui nesse texto de Gênesis capítulo 1 e 2. Gênesis capítulo 1 e 2, eles falam de missão, falam da missão que Adão recebe logo aqui no início. E é estranho um pouco falar de missão quando ainda não há pecado no mundo, porque para muitos missão se trata de evangelização, de salvação. Então, nem poderíamos falar sobre missão em Gênesis 1 e 2 se não há perdidos, se não há pecado. Mas Deus dá uma ordem expressa para Adão e Eva. E que ordem é essa? Ele diz para que eles sejam fecundos, multipliquem, encham a terra. É uma ordem que Deus dá, é uma missão que Deus dá para Adão, e ele deveria então cumpri-la. E do que se trata então essa missão? Bom, se não há pecado ainda, mas Deus dá uma ordem clara para Adão, que ordem era essa? Era uma ordem para que eles então multiplicassem a adoração em todos os lugares, porque Adão é esse que deveria ser o sacerdote. Na Bíblia não acontece adoração sem um sacerdote. Quando o rei Saul
tentou dar uma de sacerdote, ele foi rejeitado por Deus. Você sempre precisa de um sacerdote conduzindo a adoração na Bíblia. Mas e lá, né, no Novo Testamento, quem é o sacerdote? No Novo Testamento hoje, nesse padrão, nós temos também um sacerdote, e esse sacerdote se chama Jesus Cristo, irmãos. E o nosso culto hoje à noite, em todo o planeta onde o nome do nosso Senhor Deus é adorado, o culto só pode ser feito porque existe um sacerdote conduzindo essa adoração, que é Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Então, a mesma coisa deveria acontecer em Gênesis. Não poderia haver culto sem esse intermediador, sem aquele que foi criado de acordo com a imagem e semelhança de Deus. Essa palavra imagem e semelhança fala não apenas da lembrança de que o homem é mais ou menos parecido com Deus. Não, a Bíblia está dizendo que a imagem do próprio Deus é Adão. Adão, ele é alguém, o homem criado aqui, perfeito, sem pecado, é alguém que reflete a glória de Deus. É alguém que, quando a criação olhava para aquele homem perfeito, ele via não apenas um ser superior aos animais, mas ele via ali a imagem refletida do próprio Deus, tá? Dessa maneira, a própria Bíblia fala de Jesus. Na Bíblia, Jesus é chamado de segundo Adão. E o segundo Adão é o quê? A imagem perfeita do seu ser. Os discípulos um dia perguntaram: mostra-nos o Pai. E Jesus responde para eles, dizendo: quem vê a mim, vê ao Pai. E esse é o papel de Adão, como alguém, não um mero gerente que daria um nome, olha, você tem cara de elefante, você tem cara de girafa. Não, Adão era muito mais do que um mero gerente, alguém que ia dar nome para os animais. Era alguém que é chamado para exercer esse sacerdócio, representar Deus na terra, conduzindo todas as coisas para o seu propósito mais importante de todos, que é a adoração. Onde é que a gente vê isso? A gente vê no fato que Deus criou esse mundo em 7 dias. O que Deus criou no 7º dia? Não criou nada, né? Não, porque o 7º dia é o dia onde todas as coisas que foram criadas são trazidas para o seu propósito existencial. É para isso que eles existem. Então, quando Deus cria os luzeiros, quando Deus cria as estações do ano, quando Deus cria absolutamente tudo, tudo isso só pode ter sentido e significado no 7º dia, porque no 7º dia toda a criação tem essa finalidade grandiosa, que é adorar e glorificar a Deus. Fazendo uma pequena paráfrase, é como se no primeiro dia Deus ligasse a luz, no segundo dia, toda a lama fosse tirada, para fora, a água fica ali contida, um piso bonito é colocado, e depois, no outros dias, você vê então o ar-condicionado, as janelas sendo abertas com as estações do ano, e plantas são criadas para adornar aquele lugar, e finalmente, no 6º dia, os adoradores são criados. E quando está tudo pronto, o templo está preparado para a adoração, no 7º dia, Deus santifica esse dia, separa esse dia. Deus descansa, não no sentido de eu estou cansado, vou descansar, mas no sentido de esse é o propósito para qual eu criei. Quando nós lemos aqui Hebreus capítulo 4 na liturgia de hoje, nós vemos, olha só, Josué naquela esperança de entrar na terra prometida,
para o descanso, diz a passagem que nós lemos. Então Josué tinha um objetivo. Eles estavam ali no deserto e rumavam com um propósito em chegar até o seu destino, que era o descanso na terra prometida. Mas a Bíblia fala que Josué não entrou no descanso. Aquele era uma sombra de descanso, era algo temporário, porque o descanso final, o propósito final é outro. E qual é esse descanso, esse propósito, esse objetivo? É a Jerusalém celestial. É para nós, é para lá que nós estamos caminhando, rumando. Esse é o nosso objetivo. E quando Gênesis capítulo 2 diz que no 7º dia Deus descansou, ele está dizendo justamente isso. Esse é o destino final do porquê existe luz, animais, oceanos. Esse é o destino final, é o propósito final do porquê o ser humano foi criado. É para a santificação, para glorificar, para adorar a Deus de eternidade em eternidade. Esse é o propósito grandioso. Então, quando nós olhamos para um texto como esse, quando nós vemos a palavra de Deus dizendo o seguinte: olha, a coisa mais importante que você pode fazer, a razão de Deus ter te criado, o motivo da sua existência é adorar e glorificar a Deus. O que é isso? Isso está dizendo, não só mostrando uma história de como o mundo foi criado, mas a finalidade para a qual ela foi criada. E essa finalidade aponta para quê? Para a minha e a sua identidade. Todo mundo aí tem na carteira um RG, uma carteira de motorista, certo? O que tem nesse RG? Tem a sua foto, o seu nome, um monte de dados e elementos ali para dificultar que esse documento seu de identidade seja falsificado. Por quê? Ela é a sua identidade. Da mesma maneira, Gênesis capítulo 1, ele é a identidade do povo de Deus, a história que mostra uma identidade. Quando as pessoas falam, olha, o meu pai veio lá de outro país, ou meu pai veio lá do interior, veio para São Paulo, trabalhou, criou seus filhos, etc., construiu carreira, você tem uma história, você tem uma identidade bonita, né? E essa história que é contada é para dizer quem nós somos. E da mesma maneira, Gênesis 1 é a história que conta quem era aquele povo que estava lá no Egito, que estava no deserto, mas eles tinham um propósito, eles tinham uma identidade, e a identidade desse povo era uma identidade adoradora. Os povos do mundo antigo têm histórias para contar como o mundo foi criado. E todas essas histórias não é apenas para dizer como o mundo começou simplesmente, mas para dizer que, olha, o mundo teve um início, e esse início tem uma finalidade. E nós precisamos encaixar dentro dessa finalidade. Então, por exemplo, o pessoal lá do Egito, eles tinham a história lá que os deuses deles criaram lá, os seres humanos, e acharam eles bonitinhos e colocaram eles ali numa região muito, muito fértil, onde tem o rio Nilo, e falaram para eles, olha, vocês podem cultivar essa terra, vocês podem plantar, colher, e não esqueçam de fazer as oferendas para nós, os deuses que criamos vocês, tá? Então, o que essa história está querendo dizer e explicar acerca da identidade daquele povo? Vocês são apenas agricultores. Agricultores que têm que cultivar a terra e fazer ali a sua devoção aos deuses. Essa era a identidade. Os romanos também tinham uma história da sua origem. Os romanos diziam que eles vieram de 2 gêmeos que na mitologia foram abandonados na floresta,
criados por uma matilha de lobos e se tornaram homens violentos. Um dos gêmeos mata o outro numa guerra, e aí esse que saiu vencedor funda a temível cidade de Roma. Essa história é muito, muito importante para aquele povo, para que eles não esquecessem da sua identidade. Porque no momento que eles pensassem assim, não, a gente não é guerreiro, a gente é filósofo. No momento que eles pensassem assim, a gente não é guerreiro, a gente é comerciante. No momento que eles mudassem e esquecessem das suas origens, eles teriam ali o seu império destruído. Porque Roma foi fundada na dominação, na conquista, no sistema de escravos. E eles precisavam ter um exército muito, muito forte para manter os inimigos afastados ao norte. Eles precisavam ter uma marinha muito forte para manter os inimigos ali no mar Mediterrâneo afastados. Caso contrário, não ia chegar comida lá. Ou seja, se eles esquecessem que eles fossem uma nação de guerreiros, Roma entraria em decadência e morreria. E foi justamente isso que aconteceu. Agora, o povo de Deus também tem uma história. Mas não é uma mitologia como a desses povos. É uma história real, verdadeira, que aconteceu lá no início. E Deus conta, revela essa história para o povo dizendo: a sua identidade não é de escravos, como vocês eram no Egito. Não é o que vocês fizeram ali no Egito que define quem você é, mas Deus, pela sua palavra, é que definia a identidade daquele povo. Jovem, não se deixe definir pelo mercado. Não se deixe definir pela cultura, porque a cultura tem uma agenda para definir quem é você, qual deve ser a sua prioridade, quais devem ser as suas escolhas. Mas a palavra de Deus é que nos dá essa identidade, e a nossa identidade é de sermos esse povo adorador. Um povo que é consagrado a Deus para essa grandiosa finalidade, que é adorar a Deus. Eu e vocês, irmãos, temos e encontramos a nossa identidade, o significado da nossa vida quando adoramos a Deus. Quando o Senhor Deus se faz presente em nossas vidas de forma poderosa, de forma sobrenatural, quando Ele vem ao nosso encontro, as nossas vidas, as nossas prioridades, todas elas são alinhadas. E isso acontece numa vida de adoração. Isso não é só no culto público. O culto público é o ponto mais importante, mas o culto acontece todos os momentos da nossa vida. Quando vivemos no centro da vontade de Deus, quando vivemos uma vida piedosa de devoção e consagração a Deus, nas nossas leituras bíblicas, no nosso tempo de silêncio com Deus, de oração com Deus, quando as nossas escolhas, quaisquer que sejam, glorifiquem a Deus e não envergonhem o seu santo nome. É assim que nós cultuamos a Deus, quando jovens entregam os seus sonhos para Deus. Quantos sonhos os jovens têm? Aqueles que ainda vão prestar vestibular, ainda aqueles que vão escolher suas carreiras, e aqueles que estão trabalhando, tentando aí formar ali um futuro para si mesmo, com todos os seus sonhos e esperanças. Mas a verdadeira adoração é quando nós entregamos tudo o que nós somos, inclusive, especialmente, os nossos sonhos a Deus. É quando nós, como pais, entregamos os nossos filhos para o Senhor, para que eles sejam o que o Senhor quer que eles sejam e não o que nós queremos que eles sejam. Essa é a adoração genuína que Deus requer de todos nós. E a mensagem para aquele povo que saía do Egito era: vocês são um povo abençoado, um povo sacerdotal. Para todas as outras nações,
a essência daquele povo deveria ser a essência adoradora, uma nação de sacerdotes. Não era só os levitas que eram sacerdotes, mas em Êxodo capítulo 19, todo aquele povo que saiu do Egito é chamado de nação de sacerdotes. E o Novo Testamento fala isso da gente. Em 1 Pedro, capítulo 2, 9, naquele texto bem famoso que diz que nós somos raça eleita. O que diz ali mais? Que nós somos o quê? Sacerdócio real. Sacerdócio real. Essa realidade não mudou. Então, Adão aqui, ele é colocado para ser alguém que, ao se multiplicar e ser fecundo, ele deveria encher a terra com os seus descendentes. Encher a terra significa ocupação geográfica. Significa dizer tchau para a mãe e para o pai, se unir à sua esposa e, como diz no final aqui do capítulo 2, no versículo 24, ele vai deixar casa de pai e mãe, deixa o homem pai e mãe, se una à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ele precisa deixar, ele precisa ir embora. Olha, tudo isso antes do pecado entrar no mundo. Jesus já disse aos seus discípulos: ide por todo mundo, fazei discípulos em todas as nações. Mas antes mesmo de Jesus falar isso, aqui em Gênesis, Deus dava uma ordem para que Adão, na medida que fosse tendo os filhos, ele enchesse a terra. Os descendentes de Adão deveriam deixar casa de pai e mãe e levar essa adoração aonde ainda não chegou. E nesse sentido, o Jardim do Éden é esse lugar todo especial, porque o sacerdote está ali presente. Mas aquele sacerdote chamado Adão só conseguia cobrir ali uma certa extensão territorial. Mas na medida que ele fosse tendo filhos, essa adoração iria se multiplicando, até que se cumprisse o que diz na palavra de Deus: toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2,14. Essa é a grande visão, o propósito de Deus ter criado todas as coisas para a sua glória e dado ao homem a autoridade para multiplicar e ser esse sacerdote em todo o mundo. A missão, então, que Adão recebe é de multiplicar a adoração e levar essa adoração onde essa adoração não chegou. Irmãos, em essência, o trabalho missionário continua sendo o mesmo de Adão. Por que o missionário sai aqui do Brasil e vai para outro país? Por que uma igreja planta uma outra igreja em outro bairro? Por quê? Porque ali não há adoração. Claro que primeiro, para haver adoração, porque o pecado entrou no mundo, precisa acontecer salvação, não é mesmo? Mas a salvação não é o fim, não é o objetivo, porque olha só, se missões acontecessem tão somente para a salvação, para que as pessoas não morressem ali sendo condenadas ao inferno, se fosse apenas para que, coitadinhos, eles sendo salvos agora podem ser felizes, nós vamos cair no problema de que o homem seria o centro de todas as coisas, o propósito de todas as coisas. Coitadinho, para que ele não morra e seja feliz e que viva uma vida abençoada. Essa não é a finalidade. A finalidade é, primeiro vem a salvação para que essa pessoa salva possa adorar a Deus por toda a eternidade. Então o missionário, ele é uma pessoa que, em primeiro lugar, experimentou ele mesmo a verdadeira adoração. Ele é alguém que, quando adora a Deus, ele consegue esquecer de todos os seus problemas,
Ele é um verdadeiro adorador que experimentou como é maravilhoso adorar ao Senhor. Em culto público, em culto familiar, quando há o culto pessoal, na vida, é um estilo de vida centrada em Deus. E quando ele experimenta isso, ele fala: isso é bom demais. E não pode ficar só comigo. Deus quer também ser adorado em todas as nações, em todos os povos, em todos os bairros, em todo lugar no nosso país. É quando ele entende isso que ele sente esse peso, dizendo: isso aqui é tão bom e tão maravilhoso. Mas e lá fora que as pessoas não conhecem isso? E lá fora, em outros lugares que as pessoas ainda não experimentaram e não encontraram o sentido da vida para a qual Deus os criou? Então, ele diz: eis-me aqui, usa-me a mim. Ele diz: eu irei, se a igreja o enviar. E ele leva então essa adoração. Então, irmãos, nós vivemos uma época muito complicada, onde missão se confunde com ação social, né? As pessoas vão, fazem ali um ato de caridade, que é importante, que é necessário, mas fica somente nisso. É algo temporário. Mas quando igrejas nascem, pessoas são salvas, gerações são alcançadas, e a adoração a Deus vai continuar por toda a eternidade, e isso irá se multiplicando. Esse é, em essência, o trabalho missionário. E a igreja aqui do Parque Selecta, que completa 2 anos, precisa entender esse propósito. Deus colocou uma igreja nesse bairro, porque aqui a adoração estava meio defeituosa, sem querer criticar, mas criticando algumas das igrejas que existem no nosso país. Eles focam na prosperidade, eles focam na felicidade pessoal. Os púlpitos são lugares de terapia. É tudo eu, o homem, e Deus não é glorificado. Claro que há exceções, mas é necessário que Deus seja adorado, porque esse é o propósito de Deus ter criado todas as coisas. E é por isso que Adão é chamado de primeiro missionário, sacerdote, mesmo antes de haver pecado no mundo, porque a adoração é a essência da missão. Nós que temos essa teologia bíblica reformada, defendemos essa missão doxológica, né? Essa palavra bonita, difícil para dizer que é para a glória de Deus que fazemos todas as coisas. A nossa vida deve estar centrada nesse Deus grandioso, e quando nós experimentamos essa adoração, essa alegria, ela vai se espalhando. A adoração tem que se espalhar. Essa é a maneira como Deus trabalha. Quando eu e vocês estamos no nosso trabalho, na nossa faculdade, no meio onde nós estamos, entre amigos e familiares, talvez, se você for o único crente ali, você é a única ponte que essas pessoas têm com Deus. Porque uma outra maneira da gente traduzir a palavra sacerdote é a palavra ponte. É aquele que faz a ponte. E se você que está ali no seu trabalho não for esse sacerdote, essa ponte ali para essas pessoas, se você de forma amorosa não abordá-las, se a adoração não estiver ali de forma presente na sua vida, como você pode dizer: olha, eu experimentei algo maravilhoso e queria recomendar para você? Você pode falar que comeu o melhor bolo sem ter comido, né? Então você precisa ter comido aquele bolo para falar: olha, eu comi esse bolo, é maravilhoso, pode comer, eu recomendo. Você leu um livro maravilhoso, olha, esse livro é muito legal, esse filme é muito bom, olha, pode assistir. Quem é que pode recomendar algo sem experimentar? E se nós
na nossa vida diária, não experimentamos essa genuína entrega, essa genuína adoração, como poderemos recomendar a outros? Evangelização é algo que deve acontecer em essência, quando a adoração está presente. E é isso que precisa estar alinhado em nossas vidas. A coisa mais importante que eu e vocês, irmãos, devemos fazer é sempre adorar ao Senhor, testar as motivações do nosso coração, entregar tudo o que nós somos e temos ao Senhor, porque em essência a adoração é entrega. A melhor oração é quando uma pessoa ora igual Jesus, dizendo: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Muitos cultos são apenas para dizer: Senhor, eu quero isso, eu preciso disso. E não é adoração. Quantos dizem: seja feita a tua vontade. Senhor, eu tenho essa necessidade. Senhor, eu tenho esse pedido. Mas, Senhor, glória a Deus, seja feita a tua vontade. Isso é culto. Nós precisamos confiar e entregar as nossas vidas dessa maneira ao Senhor. E quando isso acontecer, as nossas vidas serão transformadas. Quando a adoração está presente em nossas vidas, a imagem de Cristo é restaurada em nós, tá? Eu vou falar um negócio meio místico, tá? Mas não me entendam mal. Quando um missionário indiano que se dedicava às orações, a uma vida devota ao Senhor e pregava o evangelho de pés descalços em várias partes, saindo da Índia, entrando no Afeganistão, indo ali para o Tibete, né, sendo perseguido, sendo jogado, né, dentro do poço, para que ele pudesse parar de pregar. Quando esse homem do Senhor pregava o evangelho, era algo incrível o que Deus fazia através desse homem. Um certo dia, esse homem bateu na porta de uma casa, e quando a pessoa abriu a porta, a pessoa levou um susto e saiu gritando: Jesus está aqui, Jesus está aqui, né? Só de olhar para a face e o semblante daquele homem. Quando nós vemos essa transformação na vida de alguém, podemos ver isso. Tem um novo convertido na nossa igreja, e esse novo convertido, ele é policial militar. Então ele vinha com a esposa para a igreja, sempre sentava no fundo ali, né, com a cara fechada, né, com aquela cara: eu não queria estar aqui, mas fui obrigado a vir por causa da minha esposa, né? Mas um dia ele se converteu. E depois dessa mudança, a face dele brilhava enquanto eu pregava. Eu falei assim: eu estou ficando louco, não é possível. Está brilhando, está brilhando. Tem vida ali, havia trevas, agora tem vida. E aí quando eu falei assim: meu irmão, vem cá, sabia que quando eu prego ali na frente a sua face está brilhando? Pois é, pastor, você não vai acreditar. Essa semana mesmo eu estava num restaurante, e aí estava lá com a família, e aí o garçom olhou para mim e falou assim: você é crente, né, cara? Né? E ele falou: como assim? Só porque eu não estou bebendo e você acha que eu sou crente e tal? Não, cara, você é crente. Eu consigo ver, né? Deus transforma. Ana, quando ela estava ali abatida, amargurada de espírito porque não tinha um filho, ela queria tanto um filho. Vai ao templo, ora ao Senhor, entrega tudo a Ele, adora o Senhor e sai dali com o seu semblante completamente consolado, renovado e transformado. Ali não importava se Deus ouvisse aquela oração ou não e desse um filho para ela ou não importava, porque ela encontrou ali o sentido da sua vida, ela adorou a Deus, não precisava. Ter Samuel ali foi apenas um acessório, porque a coisa mais importante não era ter o seu desejo atendido, mas no meio da sua angústia, ela adorou a Deus, glorificou a Deus. Essa é a coisa mais importante, irmãos,
que eu e vocês podemos fazer. Como igreja, aqui neste local, a igreja foi chamada para essa adoração. A cada dia, esse lugar tem que ser um lugar de adoração, de maturidade espiritual, de maior consagração, de coisas ousadas ao Senhor. E na medida que essa igreja vai caminhando, ela sente esse peso da glória do Senhor. Não é possível. Só nós estamos aqui adorando, só nós experimentamos o avivamento, só nós aqui podemos glorificar a Deus. E lá fora, quantas pessoas, e nesse Brasilzão, e nesse mundo não alcançado pelo Evangelho. Quantos aqui podem dizer aos seus próprios filhos, que se levantam para dizer, olha, acho que Deus está me chamando para levar o seu evangelho até os confins da terra? E quantos pais dirão, não, você não vai não, você vai ficar aqui comigo? Quantos pais podem enviar seus filhos para essa jornada grandiosa, porque entenderam o propósito de tudo, da vida? Quantos podemos fazer coisas ousadas pelo Senhor, porque entendemos que a adoração é a coisa mais importante e que ela precisa ser levada até os confins da terra. Desde o início da Bíblia até o final, vemos isso. Deus será adorado por toda língua, tribo, povo e nação. E nós, como é que vamos responder a tudo isso que Deus está fazendo no mundo? Eu queria terminar com uma breve ilustração. Seria bom se eu tivesse aqui uma foto, mas enfim, eu tenho 3 filhos. E esses 3 filhos são bênção, herança do Senhor. Mas para mim, o mais velho é o favorito. O Abel, que tem 5 anos, ele é um menino gentil, carinhoso, gosta de abraço. E quando eu olho para o Abel, eu falo assim, obrigado Deus, esse é o meu favorito, de fato. Ele é o meu primogênito. Mas daí quando eu olho para o meu segundo filho, o Jonathan, ele é engraçado, ele tem cada sacada. Ele é um piadista natural. Com 3 anos de idade já faz piadas, já tem umas tiradas inteligentíssimas, tem uma gargalhada contagiosa. Aí eu quando olho para ele assim, não. O segundo é o meu favorito. Esse é o meu favorito. Aí nasceu recentemente, tem 7 meses, uma filhinha. 2 meninos e uma menina. Agora eu fiquei balançado. A Abigail só tem 7 meses, mas quando eu chego em casa, ela já abre aquele sorriso e quando eu pego ela no colo, ela já começa a gargalhar, já conquistou o coração do pai. Ela é minha favorita, né? E aí, quem é meu favorito? Se nós que somos seres humanos, maus, pecadores e falhos, sabemos amar os nossos filhos e queremos que eles também nos amem, não é verdade? Imagina o Deus Pai, Criador de todo povo, tribo, língua e nação. Deus quer receber a adoração de nós, brasileiros. Deus quer receber a adoração também lá dos Yanomamis. Deus quer receber a adoração lá dos aborígenes. A nossa adoração não é a mais especial de todas, não é a melhor. Deus, ele é esse Deus grandioso que quer receber de cada língua, tribo e nação essa consagração, essa dedicação e essa adoração. A maturidade de uma igreja é expressa pela qualidade da sua adoração. E quando essa igreja atinge essa qualidade de adoração, ela vai sentir o peso dessa glória com o mundo lá fora. E ela vai passar a ser uma igreja
multiplicadora, uma igreja missionária. Irmãos, a minha oração e a minha esperança é que esta igreja, que completa 2 anos, recém-nascida, um bebezinho, né, possa crescer dia após dia nessa identidade grandiosa que o Senhor deu, e que a partir dessa experiência genuína da presença de Deus, da visitação de Deus, do derramar do seu espírito, o espírito de alegria, de arrependimento, aquela presença inegável do Senhor, sempre nos cultos, nas famílias, nas vidas de forma individual. Quando Deus transbordar com a sua presença aqui, que essa alegria, que essa paz, que essa adoração genuína possa, a partir daqui, se espalhar para lugares onde as pessoas não adoram a Deus e por isso vivem todo tipo de pecado, vidas dissolutas, porque não encontraram o sentido da vida e nunca vão encontrar sem encontrar Jesus Cristo, sem encontrar o sumo sacerdote que vai conduzir todas as coisas para esse objetivo mais importante de todos. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, a amada igreja, em nome de Jesus. Amém.